Você já parou para pensar por que você nasceu na família que você nasceu? Que fatos do passado que fizeram com que neste momento vocês todos se unissem embaixo de um mesmo lar? Vem comigo que a gente vai tentar entender os meandros dessa escolha que fizeram com que você tivesse a família que você tem hoje, querendo ou não. Bom, pessoal, vamos falar primeiro da questão das provas, tá? Do ajuste de contas, vamos chamar assim. Tá? Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal que fala sobre o esquecimento das vidas passadas, tá? Eu acho interessante você, eu vou deixar no card aqui, dá uma olhadinha depois, que talvez seja um complemento do que a gente vai falar aqui hoje. Mas, é, ajuste de contas. Por quê? O que é isso? É, como vocês sabem, nós reencarnamos, certo? Nós vivemos várias vidas, vamos para o plano espiritual, fazemos uma nova programação de vida e voltamos para cá, correto? E como é que isso funciona? Por exemplo, vamos citar um caso aqui, a última encarnação. Eu. Vamos localizar um período no tempo aí. Eu era um fazendeiro, por exemplo, e eu era uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, e eu tinha funcionários. E às vezes um funcionário meu precisou. Eu não vou nem criar uma história muito radical, não, tá, gente? Uma coisa até mais tranquila, mais light, assim, só pra gente exemplificar. E um funcionário meu, por exemplo, precisou de dinheiro para comprar remédio para a esposa que estava doente. Eu, como eu sou egoísta, não dei. E ele morreu. E a esposa morreu. Então a culpa é minha, certo? Do meu egoísmo. Não fui eu que coloquei a doença, óbvio, mas eu podia ter ajudado, podia ter mudado o destino deles. E não fiz. E aquele homem criou um ódio terrível por mim, certo? E vivemos até o final de nossas vidas nos odiando. Desencarnamos os dois. Vamos lá para o plano espiritual e vamos tentar fazer um acerto de contas. Quando você desencarna, gente, você não vai virar um santo porque você desencarnou, tá? Você mantém as mesmas características lá, inclusive os mesmos ódios, as mesmas raivas, tá? Você tem um entendimento maior, tá? A sua consciência se amplia, se expande e você consegue entender as coisas de uma forma mais clara. Então, o que a espiritualidade faz? Pega vocês dois, coloca e vamos tentar resolver isso aí. Vamos encarnar na mesma família para ver se a gente consegue acertar as contas. E vocês nascem lá, às vezes como pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Não dá para saber exatamente como isso vai acontecer, mas reencarnam no mesma família. Por quê? Já que você esqueceu da vida passada, graças a Deus, você não vai ter aquele rancor, não vai guardar aquele. Às vezes a gente traz até sabe, tem aquela pessoa na família que você tem aquela. Você tem um resquíciozinho daquela mágoa. Mas ela é tão fraca que se vocês conseguirem se portar de uma forma mais condizente nessa encarnação, aquilo é apagado. Tá? Vocês conseguem. Você, por exemplo, se vocês viraram pai e filho, o amor que um pai tem pelo filho, com certeza vai suplantar aquele ódio que vocês trouxeram da outra encarnação, porque ficou um resquício só. Tá? E a família ela é um grande laboratório para que vocês consigam desenvolver isso. Tá? Isso às vezes não é nem só duas pessoas, às vezes envolve mais gente, às vezes encarnou o fazendeiro, o funcionário e a esposa da mesma família, para todos se entenderem. Tá? Isso pode acontecer. Por isso que às vezes a mágoa também, as pessoas não. Que você, como eu falei, você não vai mudar de uma vida para outra tão rápido assim. E às vezes você continua sendo egoísta e acaba nem desenvolvendo aquele amor todo pelos filhos. E não resolve, acaba não resolvendo, acaba criando uma guerra familiar. Dentro daquela família, um ambiente terrível pode acontecer. Então, é uma das possibilidades. Tá? Mas não é só essa.
Existem também pessoas que reencarnam no mesmo grupo familiar por afinidade. Tá? Por exemplo, pessoas que já trazem uma convivência de outras encarnações, que se dão bem, que têm o mesmo propósito e querem trabalhar para o bem, querem trabalhar para um propósito maior, alguma missão, alguma. Ou às vezes até, por exemplo, uma pessoa tem algo para resolver e os outros vêm em apoio. Tá? Isso pode acontecer. E todos acabam vindo. Deveriam vir mesmo, já vêm juntos para um apoiar o outro. Tá? Isso também é algo que pode acontecer. Com espíritos, lógico, um pouco mais trabalhados, mais lapidados já. Mas pode acontecer também, tá? Acontece também, na verdade. Mas o que eu posso realmente dizer para você que entrou aqui nesse vídeo buscando entender o que acontece na sua família? Vamos lá, gente. Você tem a estrutura familiar que você precisa para resolver os seus problemas, para resolver as suas pendengas e para auxiliar na sua evolução. Basta você se esforçar. O que é se esforçar? Porque eu vou ser honesto, é difícil, é muito difícil. Às vezes as pessoas vêm com tanta mágoa que fica difícil lidar com aquilo. Ou as pessoas são por si só pessoas tão amarguradas, não apenas com o que aconteceu com você, mas por uma sucessão de coisas. Ou às vezes o próprio ambiente contamina a gente, faz com que nós fiquemos amargurados assim. E qual que é o seu papel? Você que está procurando entender. Que se você entrou aqui é porque você está procurando entender. É a paciência. É entender. Tá? A tolerância e paciência. Entender as limitações do outro. Eu ouço muito uma frase que diz que as pessoas não são ruins, elas só estão no momento ruim. Tá? É você perceber as limitações das outras pessoas, porque as pessoas não fazem as coisas por maldade, elas fazem por desconhecimento. E às vezes apenas uma reação a toda agressão que elas recebem no dia a dia. Como eu disse, você tem tudo o que você precisa naquele núcleo familiar para amadurecer. Você precisa prestar atenção, você precisa ter paciência e tolerância. Se você fizer isso, com certeza as coisas vão mudar. E outra dica que eu dou, que eu vou colocar aqui no card agora também para vocês. Eu tenho um vídeo aqui sobre Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar talvez seja uma das maiores ferramentas que a gente tem para mudar essa frequência da nossa casa. Porque o que você precisa fazer é justamente isso, mudar a frequência do seu lar. Tá? Às vezes as coisas, pra gente é muito difícil você conseguir aceitar as coisas que acontecem, as reações das pessoas na nossa casa. Mas quando você começa a fazer o evangelho no lar, há um amadurecimento, há uma proteção espiritual da casa e um amadurecimento do seu próprio espírito. Com isso as coisas ficam mais fáceis, porque o ambiente fica mais leve e porque você fica mais preparado para entender as coisas. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo curtinho só para a gente falar um pouquinho sobre como lidar com essa questão familiar, que às vezes é tão difícil. Para algumas pessoas é tranquilo, mas para muita gente é tão difícil. Eu queria só que a gente tentasse facilitar um pouquinho para vocês como lidar com essa situação toda. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.